Vamos lá para as próximas questões. Questão 2, 3, 4 e 5 referem-se ao mesmo enunciado. Então, são 5 opções aí. Hipertônica, hipotônica, isotônica, transporte ativo e transporte passivo. E aí nós temos que completar as respostas das questões de 2 a 5. Então vamos lá? Quando uma substância passa através da membrana plasmática, sem gasto de energia, por sua parte, fala-se em... E aí? Essa é fácil, né? Se é sem gasto de energia, é transporte passivo. 3. Processos de passagem de substâncias através da membrana plasmática que dependem da energia celular são genericamente chamados, se depende da energia celular, é um transporte ativo. 4. Quando comparamos duas soluções, dizemos que a menos concentrada em solutos é hipotônica, né? Menos concentrada em solutos, hipotônica. E que a mais concentrada em solutos é a hipertônica. Muito bem. 5. Uma solução com a mesma concentração em solutos que a outra que outra em relação a ela é isotônica. Letra C. Iso é igual. Então, quando a gente pega, por exemplo, o plasma sanguíneo, ele é isotônico em relação ao interior da célula. Água de coco, soro fisiológico são isotônicos em relação à célula também, né? São líquidos fisiológicos. Beleza? Vamos lá, para 6 agora. O mecanismo de transporte ativo de íons Na+, e K+, ou seja, sódio e potássio, através da membrana plasmática com gasto de energia é chamado de bomba iônica. Sódio e potássio são íons, certo? Então é um tipo de transporte ativo em que a célula ativamente bombeia sódio para fora e ele passa através daqueles canais proteicos, bombeia potássio para dentro através daqueles canais proteicos. Isso ocorre contra o fluxo, contra um fluxo de difusão. O caminho normal seria o sódio entrar na célula e o potássio sair. Mas a célula faz um esforço, ou seja, um transporte ativo, para bombear o sódio para fora e o potássio para dentro. E manter a concentração de sódio elevada fora e a concentração de potássio elevada dentro da célula. Ok? Isso aí vai ter uma função depois que a gente vai ver no transporte do impulso nervoso. A bomba de sódio também desempenha um papel importante no intestino. Então a letra C é A. A letra C não. A número 6 é A. 7. Da 7 a 12 é esse enunciado aqui. É igual para todas. Escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a tarja entre parênteses das frases de 7 a 12. Acrossomo, complexo golgiense, também chamado de aparelho de Golgi, complexo de Golgi, lisossomo, retículo endoplasmático não granuloso, também é chamado de retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático granuloso, também é chamado de
retículo endoplasmático rugoso e o ribossomo. Lembrando que atualmente o ribossomo ele não é considerado uma organela, ele é considerado um complexo enzimático, mas ele está ligado ao retículo endoplasmático granuloso, ou rugoso, né? Formando HER. E a função do ribossomo, lembram? Síntese de proteínas, isso mesmo. Então vamos lá. Número 7. Conjunto de bolsas membranosas com grânulos aderidos à face voltada para o citossol, presente nas células eucarióticas. Se ele está dizendo com grânulos aderidos, são os ribossomos que estão aderidos. Então, se a gente pegar uma fotomicrografia eletrônica de uma célula eucarionte, vamos perceber que em algumas regiões tem várias bolsinhas achatadas, cheias de pontinhos pretos regularmente distribuídos. É o retículo endoplasmático rugoso, né? Que a função dele é síntese de proteínas. Vamos para 8. O tananã é uma bolsa membranosa citoplasmática que contém enzimas capazes de digerir diversos tipos de substâncias orgânicas. Digerir, vesícula ou bolsa é o lisossomo. Ok? O tananã é constituído por um conjunto de bolsas membranosas achatadas e empilhadas, cuja função é empacotar, veja bem, empacotar e despachar substâncias produzidas pela célula. Complexo de Golgi, complexo golgiense, aparelho de Golgi. Sempre que bolsas membranosas achatadas e empilhadas, esse é o formato dele. Se vocês olharem lá no desenho da célula eucarionte, vocês vão perceber. Se vocês consultarem uma micrografia de microscópio eletrônico, vocês vão perceber também. Eu vou postar lá no nossa plataforma uma foto dessa aí para vocês observarem como que é na realidade. Então, mas no texto de questões de vestibular, etc., falou em conjunto de bolsa membranosa achatada e empilhada, complexo de Golgi. Empacotar e despachar é a função dele. Ele recebe os produtos do retículo endoplasmático rugoso, finaliza as proteínas e encaminha elas em bolsas, né, em vesículas, que vão sair da célula e ser lançadas para fora da célula, né? Através de um processo de exocitose. Então a membrana da vesícula se funde à membrana plasmática e o conteúdo é lançado para fora da célula. Eu vou resolver alguns outros exercícios de vestibular com vocês que falam muito bem disso aí, quando nós estamos falando da célula secretora. 10. O tananã é um grânulo constituído por proteínas e RNA, cuja função é sintetizar proteínas. Formado por proteínas e RNA é o ribossomo. O ribossomo, ele deriva de uma estrutura que tem no núcleo da célula. Então nós temos a célula eucarionte. No núcleo da célula eucarionte eu tenho uma estrutura que ela é bem opaca. É o nucleolo. Esse nucleolo ele é rico em RNA ribossômico, que vai para o citoplasma, junto com proteínas, RNA ribossômico mais algumas proteínas, e forma os ribossomos, que é esse complexo enzimático, né? Que hoje perdeu o status de organela porque ele não tem membrana. Mas enfim, é uma parte muito importante da célula. Ok? Então a 10, a 9 eu não coloquei, é B, né? Complexo de Golgi. 10 é
ribossomo. 11. Essa 11 é bem interessante, hein? A bolsa repleta de enzimas digestivas que os espermatozoides apresentam na cabeça é chamada tananã e tem origem no tananã. Então, pessoal, passei uma questãozinha lá para vocês também sobre o espermatozoide, né? O espermatozoide ele possui algumas partes fundamentais aí. Então, ele tem a cabeça, que é essa peça anterior aqui, ó. Ok? Na cabeça ele tem o acrossoma, o núcleo, onde está o material genético. Aí aqui nessa região é a bainha. Na bainha está repleto de mitocôndrias para gerar energia. Então o espermatozoide coleta aqui, ó, frutose do líquido seminal, do sêmen. Frutose é um açúcar. As mitocôndrias convertem esse açúcar em ATP, que vai, né, causar fosforilação, ou seja, vai ativar as proteínas aqui do centrossomo aqui e do flagelo. E aí o espermatozoide pode nadar. E esse aqui é o flagelo, né? Então, o acrossoma, ele fica aqui na parte anterior, na frente. É o para-choque do espermatozoide. Para que serve? Quando o espermatozoide encontra o óvulo ele carrega em volta dele uma série de células que vêm do ovário. O epitélio do ovário ele fica revestido dessas células, a corona radiada, né? Não é do epitélio, é do tecido do ovário. Então ele fica envolto dessas células. Então, para o espermatozoide conseguir chegar no óvulo, ele precisa primeiro digerir essas células. É aí que é o papel do acrossoma. Ele se rompe, libera enzimas digestivas e vai abrir passagem entre essas células da corona radiada para que o espermatozoide consiga, então, fecundar o óvulo. Beleza? Tá, então que bolsa que é essa? É o acrossoma, que é a letra A. E da onde ele vem, professor? Ele vem da fusão de duas estruturas. Aqui ele está falando só de B, complexo de Golgi. Mas, na verdade, o acrossoma ele se origina da fusão de complexo de Golgi com lisossomos. Tá bom? Então, quando está na fase de maturação do espermatozoide, porque o espermatozoide não nasce assim. Ele é uma célula indiferenciada que vai se convertendo no espermatozoide. Deixa eu só consultar uma coisinha aqui. O nome dela, se não me engano, é célula de Sertoli. Não, ela está relacionada. Ela ajuda, né, a formação do espermatozoide, mas o espermatozoide ele deriva de um espermatócito, que está no espermatogônio e espermatócito. A célula de Sertoli está ali junto, ajuda a maturação do espermatozoide. Mas enfim, quando ele é uma célula germinativa, uma espermatogônia, ele é uma célula genérica, ele não tem esse formato aqui. Ele tem todas as organelas membranosas. Então ele sintetiza muito lisossomo, está se preparando. E aí esses lisossomos se fundem com o complexo de Golgi e vão formar esse acrossoma, essa organela específica do espermatozoide, nesse processo de amadurecimento. Então 11 é a letra A e B.
Número 12. O sistema formado por tubos e bolsas membranosas interligadas, veja bem, e sem grânulos aderidos, presente no interior das células eucariontes, é chamado de, letra D, retículo endoplasmático não granuloso ou retículo endoplasmático liso, que pode ser escrito assim, ó, REL, retículo endoplasmático liso. Então, quando vocês verem em relação a organelas membranosas REL, é o retículo endoplasmático liso. 13. Durante o fenômeno da osmose, ocorre passagem de água, preferencialmente da solução menos concentrada em solutos para a solução mais concentrada em solutos. Então, a água vai sempre de uma solução menos concentrada em solutos para uma mais concentrada em solutos, ou seja, de um meio hipotônico para um meio hipertônico, sempre. Então, se eu pego uma célula e ponho, se eu pego uma alface e ponho um temperinho lá, vinagre com sal, dentro da célula é hipotônico e o tempero é hipertônico. A água vai sair da célula e aí o alface murcha. Então, a água sempre se desloca de um meio hipotônico para um hipertônico, que é a alternativa A, né? Tá bom? Vamos fazer a 14 já.